Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, comigo André Monteiro. E amigos ouvintes, nós continuaremos o nosso estudo do capítulo 13, Os Milagres, aqui em a obra A Gênese, e hoje a partir do item 12. Lembrando que nesse capítulo Kardec vem colocando para nós a questão da característica dos milagres, em que ele faz uma comparação, uma análise, em que a gente tem uma ideia de milagre como se aquela questão sobrenatural, algo que seja derrogue as leis da natureza ou as leis divinas. E Kardec ele vem fazendo uma explicação, uma análise para nós, dizendo que aquilo que a gente pensa que é sobrenatural, fantástico, maravilhoso, de nada tem, na verdade, essas características de algo sobrenatural, ou algo maravilhoso, ou algo fantástico, algo que venha realmente, que não tenha uma explicação na óptica das leis da natureza, das leis físicas ou da própria ciência. Então Kardec ele tira essa questão, tira essa características do miraculoso, do sobrenatural, e vem nos informando que aquilo que a gente pensa que é sobrenatural, que é maravilhoso, existe uma explicação nas leis nas leis divinas, nas leis da natureza, explicações essas que podem encontrar as respostas, a sua fundamentação pela própria ciência. E ele vai dizer que, na verdade, aquilo que a gente pensa que realmente tem esse condão de sobrenatural é porque a gente ainda não conseguiu encontrar a explicação, tendo em vista as nossas dificuldades, o nosso conhecimento científico, mas ele diz que em algum momento a gente vai conseguir atingir isso a partir do desenvolvimento intelectual nosso. Então aquilo que há muito tempo atrás poderia parecer algo inexplicável, ele cita até a questão das comunicações, e hoje nós também usamos os exemplos da possibilidade que a gente tem de se comunicar com a pessoa numa distância do outro lado do mundo, por exemplo, até pelo próprio celular, uma ligação de vídeo das redes sociais. Então, se nós pensarmos nisso alguns anos atrás, há 10, 20 anos atrás, a gente achar que isso era impossível. Mas hoje, então, se alguém fizesse isso naquele tempo, e alguém ia dizer que isso é algo sobrenatural, porque não ia encontrar uma explicação. Mas à medida que a ciência, que a tecnologia avançaram, hoje isso é perfeitamente possível e algo natural. Então Kardec ele tira essa característica do sobrenatural, do maravilhoso, do fantástico, e vem dizer para a gente que tudo tem uma explicação na ciência. E hoje nós vamos retomar aqui o nosso estudo a partir do item 12 do capítulo 13 da obra A Gênese. O título é Características dos Milagres. Diz Kardec: na maior parte das vezes, os fenômenos espíritas são espontâneos e se produzem sem qualquer ideia preconcebida entre as pessoas que menos pensam neles. Em certas circunstâncias, alguns desses fenômenos podem ser provocados pelos agentes, denominados médiuns. No primeiro caso, o médium não tem consciência do que acontece por seu intermédio. No segundo, age com conhecimento de causa, daí a classificação de médiuns conscientes e médiuns inconscientes. Então aqui, amigos ouvintes, até no nosso último programa, Kardec, ele, no primeiro momento, ele faz essa explicação, quando ele começa
o capítulo das características dos milagres e das suas características, ele vem explicando essa questão que nós acabamos de falar, do sobrenatural, do maravilhoso, do fantástico. Então ele vai aprofundando o seu pensamento e o seu ensinamento, após passar por essa primeira ideia do sobrenatural, desmistificar essa questão toda, ele começa a aprofundar nos fenômenos espirituais, nos fenômenos provocados pelos espíritos. E até nós falamos aqui da questão das mesas girantes, que sendo a mesa um objeto inanimado, como ele poderia ter um efeito inteligente? Então isso, num primeiro momento, é considerado algo sobrenatural, maravilhoso, uma mesa que dá resposta, uma mesa que responde a uma pergunta de uma pessoa, ou seja, um fenômeno, um evento inteligente. Então, ele vai dizer, isso tem que ter uma causa inteligente. Se o efeito é inteligente, ele tem que ter uma causa inteligente, mas a mesa não possui inteligência. Então, quem é o agente dessa causa inteligente? Então, ele descobre que é a ação dos espíritos naquele fenômeno mediúnico das mesas girantes que provocam aquelas respostas e aquele evento. Então, ele vai aprofundando o seu estudo e diz que existem médiuns que vão fazer isso de uma forma consciente, e existem outros médiuns que vão fazer de uma forma inconsciente. E que no primeiro caso, esse médium, ele coloca em certas circunstâncias, esses fenômenos podem ser provocados pelos agentes denominados médiuns. E nós temos como exemplo os eventos através das casas espíritas ou através dos outros templos religiosos, em que as pessoas aplicam o passe de cura, o fenômeno da comunicação dos espíritos. Tudo isso pode ser provocado pelo médium, provocado no sentido de que o médium tem consciência disso e de que ele vai se preparar adequadamente para que aquele fenômeno possa acontecer. O fenômeno das materializações também, que já não são tão raros, que já não são tão comuns, melhor dizendo, agora, são fenômenos mais raros, as materializações, mas também são fenômenos que são provocados de uma forma consciente pelos médiuns, pelos seus agentes. As psicografias, a psicofonia. É óbvio que o plano espiritual, ele não se coloca à nossa disposição para que a gente promova esses eventos a hora que a gente quer, da forma como a gente quer, não é isso. A consciência que a gente entende, nas palavras de Allan Kardec, é que você sabe da capacidade mediúnica que você tem e daquilo que você pode promover ou provocar com essa faculdade, com essa capacidade. Eu sei que eu sou médium, eu sei que eu tenho uma faculdade mediúnica, seja ela da psicofonia, seja ela da psicografia, sejam dos fenômenos físicos de materialização, seja na cura. Então eu tenho essa capacidade, eu tenho essa faculdade e vou me preparar adequadamente para que eu possa realizar esse trabalho, colocar essa faculdade à disposição do mundo espiritual de uma forma salutar, de uma forma saudável. Então eu tenho essa consciência, eu me preparo para isso. E amigos ouvintes, internautas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, a capacidade, a faculdade mediúnica, ela não é algo que cai assim como um por acaso em nossas vidas. Em existências pretéritas, muitas vezes em reencarnações passadas, nós de alguma maneira já nos utilizamos disso ou demos causa a essa necessidade de virmos com essa faculdade mediúnica, dessa capacidade. Então lá no mundo espiritual, antes da gente reencarnar, a gente lá já faz essa preparação. Antes mesmo de estar no corpo físico, você já se programa para desenvolver a mediunidade aqui quando estiver reencarnado. Então não é algo também que acontece como se caísse de paraquedas nas nossas vidas. Já há uma preparação não dessa vida, mas de vidas anteriores e até quando estamos ali na erraticidade, naquele intervalo entre uma reencarnação e outra, programando a nossa nova existência, e a gente chega à conclusão, com o auxílio dos nossos benfeitores espirituais, que a gente vai ter essa possibilidade de desenvolver a mediunidade aqui para nos ajudar na nossa caminhada em relação
a Deus. Então é uma faculdade que Deus nos concede para que a gente possa colocá-la aqui em prática de uma forma já antecipada de outras vidas no mundo espiritual, para que a gente possa nos educar em relação à vida espiritual, que a gente possa nos reeducar em relação às leis divinas. Muitas pessoas colocam, a mediunidade, eu vim com a mediunidade, eu tenho essa capacidade mediúnica, mas eu não queria ter isso é um castigo, ou se eu não usar a mediunidade, eu vou enlouquecer, eu vou ser castigado. Nada disso, irmãos e amigos ouvintes. Na verdade, quando a gente escolhe um gênero de prova, um gênero de expiação, não querendo colocar com isso que a mediunidade é uma prova, uma expiação, mas a mediunidade, ela é um exercício, ela é uma tarefa. Então a gente programa essa tarefa, a gente programa esse gênero de experiência. E quando a gente faz isso, há um certo determinismo de que a sua vida vai te levar, que vem o véu do esquecimento, mas a vida vai nos levar que em algum momento a gente se identifique com essa experiência que nós agendamos lá no mundo espiritual. Mas, amigos ouvintes, você está ouvindo o programa Luz na Penumbra com o estudo da obra Gênese, hoje aqui no capítulo 13, itens 12. E nós estamos falando dessa capacidade mediúnica que o médium tem, que o ser humano vem para que ele possa colocá-la em prática. Então veja, você lá no mundo espiritual programou ser médium, programou um determinado tipo de mediunidade, uma capacidade mediúnica, seja ela qual for. Então, ao reencarnar, quando a sua vida começa a desenvolver, quando você toma a idade adulta, a maturidade, de algum momento a sua vida, o seu corpo físico vai te sinalizar dessa capacidade que você tem, dessa faculdade, e você vai exercitá-la, você vai colocá-la em prática. Algumas pessoas, por conta do véu esquecimento, sem saber qual a causa dessa mediunidade, por desconhecer essa faculdade, essa aptidão, muitas vezes até envolvidos por outras questões, por outras experiências, por outras tarefas que já exercem, acabam não colocando em prática. Mas vamos dizer, você vem com essa energia, você vem com essa faculdade, e se você não colocar em prática, você pode transferir, você pode fazer uma outra prática, um outro exercício, sim, desde que você consiga atingir o mesmo objetivo para o qual você escolheu a mediunidade. Mas veja, você se programou, você se preparou lá no mundo espiritual para ser médium. Aí chega aqui, você quer mudar, você quer exercer uma outra atividade, quer pegar essa faculdade, essa aptidão e transferi-la para um outro tipo de tarefa. Será que você estará preparado? Será que você vai ter os instrumentos necessários para fazer essa transferência, visto que você já fez toda uma pré-preparação para desenvolver a mediunidade? E aí agora você não quer mais fazer, você encontra algo que lhe seja mais interessante, mas será que você vai conseguir atingir o mesmo objetivo que você teria se você exercitasse, colocasse em prática essa atividade mediúnica? Então é algo que a gente tem que avaliar. Ou seja, se eu me preparei para uma atividade e eu quero mudar, será que eu também estou devidamente preparado para fazer essa outra que eu escolhi? E é por isso que muitas vezes as coisas não saem bem, não dão certo, e a gente vai fazer essa transferência de culpa, de responsabilidade, acreditando a esse insucesso à capacidade mediúnica, dizendo que você está sendo castigado ou algo parecido. Mas na verdade não, é a sua aptidão. Qual a aptidão que você tem? A minha aptidão é para ser médium. Mas eu não estou exercitando isso, estou escolhendo uma outra tarefa. Será que eu tenho a mesma aptidão? Se você conseguir, você vai desenvolvê-la adequadamente e vai fazer essa substituição. Mas se não, você realmente vai ficar com algo mal resolvido. E, na verdade, é uma questão de escolha, de opção nossa, tendo em vista o nosso livre-arbítrio. Então,
Kardec ele fala nesses médiuns conscientes que vão produzir fenômenos adequadamente, preparadamente, e fala também dos médiuns inconscientes. E ele vai dizer, né, os inconscientes são os mais numerosos e frequentemente são encontrados entre os incrédulos mais obstinados, que assim praticam o espiritismo sem saber e sem querer. Por isso mesmo, os fenômenos espontâneos são de uma importância capital, uma vez que não se pode suspeitar da boa-fé daqueles que os obtêm. Ocorre que aqui, o que se dá com o sonambulismo, que em certos indivíduos é natural e involuntário, enquanto que em outros é provocado pela ação magnética. E aqui ele dá um exemplo ele acaba utilizando, né, um exemplo bem interessante dos médiuns conscientes e dos inconscientes. Ele vai dizer que o sonambulismo ele pode ser algo voluntário e pode ser algo provocado pela ação do magnetismo, ou seja, a pessoa ela pode ter, esse fenômeno pode acontecer do sonambulismo de uma forma inconsciente, sem ela saber. Agora ela pode se preparar e fazer aquilo de uma forma provocada, ou seja, com uma ação de um outro médium. Aquele médium vai magnetizar aquela pessoa, vai fazer um tipo de hipnose e ela vai entrar em estado de sonambulismo. Então ele dá 2 exemplos. Em alguns isso acontece de uma forma espontânea, sem ação de um médium ou de uma outra pessoa, em outros não. Aquilo é um fenômeno provocado. E ele continua: porém, que esses fenômenos sejam ou não o resultado de um ato da vontade, a causa primária é exatamente a mesma e não se afasta em nada das leis naturais. Os médiuns, portanto, não produzem absolutamente nada de sobrenatural e, assim sendo, não fazem nenhum milagre. Olha que importante essa informação. Ele vai dizer que esses fenômenos, sejam ou não o resultado de um ato de vontade, ou seja, ou ele é consciente ou inconsciente, ou ele é provocado ou espontâneo, a causa primária é a mesma, ou seja, ela tem uma previsão nas leis da natureza ou nas leis divinas. Em nenhum momento isso é uma derrogação de qualquer dessas leis. Ponto. Vai dizer isso. Pode ser provocado ou não provocado, mas ele tem a mesma causa. Aí ele continua: os médiuns, portanto, não produzem absolutamente nada de sobrenatural e, assim sendo, não fazem nenhum milagre. Então, se aquele fenômeno provocado, como foi os das mesas girantes, aí, se foi pela atuação de um médium, se um médium consegue fazer um efeito físico, um fenômeno físico, aquilo nada tem de sobrenatural. Uns conseguem, outros não conseguem. Então, aquele que tem esse pseudo-poder, ele é um agente de produção de milagres? Não, ele não está fazendo nenhum milagre, porque aquele fato ele tem uma explicação nas leis da natureza, nas leis da física e nas próprias leis divinas. Então, se eu tenho essa capacidade de produzir um fenômeno físico, é porque eu tenho uma possibilidade, um magnetismo, uma possibilidade de movimentação, de manipulação dos fluidos que permitem que eu consiga resultado nesse fenômeno. Mas nem todos vão ter essa possibilidade, essa capacidade de manipulação. E isso a gente vai estudar mais à frente, quando chegarmos no capítulo dos fluidos, que vamos estudar bem essa matéria. Ou seja, os fluidos e essa possibilidade de manipulação através do nosso magnetismo. E aí Kardec continua: as próprias curas instantâneas não são mais milagrosas do que os outros efeitos, uma vez que são devidas à ação de um agente fluídico que desempenha o papel de agente terapêutico, cujas propriedades não são menos naturais, por terem sido desconhecidas até agora. Assim, o epíteto de taumaturgos, que a crítica ignorante dos princípios do espiritismo atribuiu a certos médios, é completamente impróprio. A qualificação de milagres, dada por comparação a essas espécies de fenômenos, só pode induzir a erro sobre a sua verdadeira natureza. Então, na verdade,
O que Kardec está querendo dizer aqui é que a gente não pode atribuir o milagre, ou seja, o fenômeno, ao médium ou àquela pessoa, ou ao santo. Ele vai dizer o seguinte, que aquela pessoa ela é um mero agente que está produzindo aquele efeito, mas que aquilo se encontra a sua causa nas leis da natureza e nas leis divinas. Então, quando ele diz aqui, né, a qualificação de milagres, dada por comparação a essas espécies de fenômenos, só pode induzir a erros sobre a sua verdadeira natureza. Ou seja, a causa, né? Será que aquele fenômeno ele aconteceu única e exclusivamente pela ação do médium? Ou ele poderia acontecer de uma outra maneira ou por um outro médium? Aonde que está a causa daquele fenômeno? Onde que está a causa daquele evento? Só na figura da pessoa, do médium? Ou ele poderia acontecer em uma outra situação? Porque, na verdade, o médium ele é um mero agente. Ele não é a causa principal daquele fenômeno e daquele evento. Ele, na verdade, é um intermediário. E quando a gente vai estudar o livro dos médiuns, Kardec nos ensina isso. O médium ele é um intermediário. Ou seja, ele está entre a causa e o efeito. Ele está entre o mundo espiritual e o mundo material. Então ele vai ser esse intermediário que vai fazer, de uma forma redundante, né, a intermediação entre esses dois mundos, entre esses dois polos, e vai fazer com que aquele fenômeno aconteça. Então ele não é a causa, ele é o meio. Ele é o intermediário, ele é um meio, ou seja, aquilo vai acontecer através dele, mas não quer dizer que ele seja a causa principal. Ele é um dos instrumentos que vai dar vazão àquele fenômeno. Então é isso que a gente tem que ter em mente, porque muitas vezes a gente acredita e dá uma qualificação, uma classificação aos médiuns, até de santos, aquelas pessoas que produzem os milagres, que produzem os efeitos, como se realmente aquilo fosse um milagre e como se aquela pessoa fosse dotada de uma capacidade sobrenatural. E aí que se criam até o endeusamento, o estrelismo. Então isso é algo que deve ser repensado quando a gente tira uma classificação, uma resposta a esse nível. Então Kardec está colocando aqui para nós, tirando que na verdade não existe nada de sobrenatural, nada de maravilhoso, nada de fantástico, e os médiuns não são santos, como na acepção da palavra, são aquelas pessoas que podem produzir milagres, porque na verdade a causa é espiritual, está nas leis do mundo espiritual. Ou seja, eles é que vão colocar, dar essa possibilidade para que isso aconteça de acordo com a vontade de Deus, para que então aquele fenômeno possa ocorrer. E isso é muito interessante porque muitas vezes a gente se pergunta, muitas pessoas vão até as casas espíritas, muitas pessoas vão até os templos sagrados buscando uma cura. E quando isso não acontece? Então aquele médium ele só pode praticar o milagre em determinadas pessoas, esse pretenso milagre, mas a gente tem que entender o seguinte, a cura, o resultado prático daquele evento mediúnico, daquele fenômeno, ele está condicionado às leis da natureza ou às leis espirituais. Se houver cabimento nas leis da natureza e nas leis espirituais e nos desígnios de Deus para aquele fenômeno aconteça, isso vai acontecer. Mas se não tiver, vai se cumprir a programação espiritual daquela pessoa. Então uns conseguem atingir a cura e outros não, porque se o poder fosse do médium, ele poderia curar a qualquer um que ele quisesse. E isso a gente sabe que não é possível e não acontece. Mas amigos ouvintes, nós estamos chegando aí ao final do nosso programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações, que a gente possa refletir sobre essas questões que foram aqui faladas e que você, amigo ouvinte, também entre em contato conosco, entre em contato com a rádio, seja através do nosso telefone 3386-1400, pode entrar também através do nosso WhatsApp 984867633, para você
pode fazer a sua crítica, para você fazer a sua colocação, a sua pergunta, para que a gente possa aqui interagir com o nosso programa. Então, amigos ouvintes, até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Nós continuamos o estudo desta obra e estamos já no capítulo 10º da primeira parte, um capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec trata da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Nós temos hoje a alegria de contarmos com o concurso generoso do nosso querido irmão, querido companheiro aqui também da Rádio Rio de Janeiro, Humberto Azariti, que também participa de outros programas na rádio e neste momento está participando conosco no estudo desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Humberto, muito obrigada por aceitar nosso convite. Estamos muito gratos pela sua, que nós conhecemos a sua preciosa participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nádia, a oportunidade, o convite está nesse programa que há tempo atrás eu ouvia, né, e tinha grande admiração, e agora tem a oportunidade de participar desse programa. Você faz parte do programa. É muita alegria para nós. Muito obrigada. Então, nós já iniciamos este capítulo, Humberto, mas nós vamos retomar, porque estamos bem no início. Então, nós vamos ler aqui o item 1 do capítulo 10º da primeira parte desta obra. Os modernos fenômenos do Espiritismo têm atraído a atenção sobre fatos análogos de todos os tempos e nunca a história foi tão compulsada neste sentido como ultimamente. Pela semelhança dos efeitos, inferiu-se a unidade da causa. Como sempre acontece relativamente a fatos extraordinários que o senso comum desconhece, o vulgo viu nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural, e a superstição completou o erro, ajuntando-lhes absurdas crendices. Provém daí uma multidão de lendas que, pela maior parte, são um amálgama de poucas verdades e muitas mentiras. Essa página me lembrou esse início, né, que primeiro a doutrina espírita codificada, ela surgiu em 1857, mas os fenômenos beniúnicos já sempre existiram. A diferença é que a partir das observações de Allan Kardec se passou a dar um sentido lógico para tudo aquilo que fazia parte até então de entretenimento, de diversão. E quando eu li aqui a parte das lendas, eu lembro da minha época de escola, né, já lá vai bastante tempo, né, que tinha a mulher de branco, a mulher loura, né, que é o que ele fala aqui, que se ampliou, se criou fantasias que tem poucas verdades e muitas mentiras. Então, às vezes, a gente ficava com medo de ir no banheiro para não encontrar a mulher de branco. Porque fantasiavam aquilo, a imaginação corria solta, né? Sim. Em função dessas crendices e da força mesmo dos fatos, porque os fatos estavam aí, né? Como sempre estiveram, você disse, mas as pessoas, como a razão não explicava, elaboravam
outros desdobramentos a partir... Outras teorias ampliavam, né, e às vezes criavam mesmo situações que de real fenômeno mediúnico não tinha nada. Não tinha nada. Então vamos seguindo para o segundo item. Sim. As doutrinas sobre o demônio que prevaleceram por tempo tão longo tinham de tal modo exagerado seu poder que haviam, por assim dizer, feito esquecer Deus. Foi por isso que se lhe fazia honra por tudo que parecia sobrepujar a força humana. Por toda parte aparecia a mão de Satã, as melhores coisas, as descobertas mais úteis, sobretudo todas aquelas que podiam tirar o homem da ignorância e alargar o círculo de suas ideias. Muitas vezes foram olhadas como obras diabólicas. Os fenômenos espíritas mais multiplicados em nossos dias, sobretudo melhor observados com a ajuda das luzes da razão e dos dados da ciência, confirmaram, é verdade, a intervenção de inteligências ocultas, mas agindo sempre nos limites das leis da natureza e revelando pela sua ação uma nova força e leis desconhecidas até agora. A questão se reduz, pois, em saber de qual ordem são essas inteligências. Isso. Você, amigo ouvinte, o amigo internauta que está nos ouvindo, já percebeu que nós estamos aqui usando duas edições e duas traduções diferentes da mesma obra. Eu uso a tradução de Guion Ribeiro e, no caso aqui, do Bittencourt, para o Céu e o Inferno, e você, Humberto, está usando... A da Ide de Salvador Gentili. Isso, está usando. Então, vamos lá. Então, as doutrinas sobre o demônio povoaram a mente humana ao longo de séculos, né? Ainda hoje existem pessoas que acreditam no poder até do demônio, né? Nós, na doutrina espírita, sabemos que os demônios não existem. Isso, e até procurando entender melhor, né? Porque não se podia falar em demônio, se batia na madeira. E aí eu fui procurar o sentido da palavra, né? Um tempo atrás. E aí o demônio vem de daimon, que é o do grego, e depois se passou para o latim demônios, que é espírito, uma conotação de anjo. E é muito mais lógico dentro desse sentido quando a gente vê Sócrates, por exemplo, dizendo que ele ouvia as vozes do seu daimon, quer dizer, as vozes do seu anjo, já que ele era um homem de bem, era a voz do seu anjo da guarda, ou seu guia espiritual. Então foi uma palavra ao longo do tempo que foi desvirtuado a sua amplitude do seu significado. Se associa demônio a uma coisa ruim, assim como hacker. Se você falar hacker, as pessoas acham que é uma pessoa votada a utilizar o conhecimento de informática para praticar atos ilícitos, quando na realidade a hacker é uma pessoa com habilidade para mexer no computador. Pois é, então essas descobertas que hoje felicitam até o aprofundamento do conhecimento dos fatos mediúnicos, das chamadas modernas manifestações, para usarmos a terminologia do nosso codificador, nós vamos cada vez mais descobrindo que efetivamente tudo é natural, né? Como aqui o nosso querido Kardec nos diz, as pessoas voltaram-se para uma explicação, entre aspas, sobrenatural, mas, na verdade, tudo é natural da lei. E a ciência vai cada vez mais explicando tudo. E Kardec várias vezes corroborou isso, falou várias vezes. No Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 459, influi os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Esses vos dirigem de acordo com a nossa sintonia, né? Se eu não gosto de Geló, nenhum espírito vai me influenciar a gostar de Geló. Agora, de outros assuntos, aí eles podem influenciar. Nós é que damos o comando. Exatamente. Agora, o que aqui como termina este segundo item, que o Kardec aqui está dizendo tudo, que há uma intervenção de inteligências, uma intervenção oculta, ou as inteligências ocultas, porque são espíritos desencarnados, mas agindo dentro de leis naturais. E revelando por sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas, mas agora nós já vamos conhecendo. E aqui o Kardec fecha esse item. A questão reduz-se, portanto, a saber de que ordem
são essas inteligências, ou esses espíritos, né? Então, nós nos reportamos ao item 100, que nem é uma pergunta em O Livro dos Espíritos. Que é a escala espírita. Isso, exatamente. Então, ali nós podemos ver qual é a ordem de cada uma dessas inteligências quando nos trazem orientações úteis e elevadas, ou quando, digamos assim, não o são, né? Então, são espíritos inferiores ou espíritos mais esclarecidos, até espíritos iluminados, que nos trazem ensinamentos, e os outros, às vezes, nos trazem informações para nos confundirem. E é por isso que nós precisamos estar muito atentos para identificarmos de que ordem é cada uma dessas inteligências. É sempre importante a gente estar investigando, nos conhecendo, para ver as nossas formas de pensar. Por isso a importância da prece, leitura edificante, que o nosso ato vai dizer muito das nossas influências. Exatamente. Então, Humberto, agora vamos seguindo aqui para o próximo parágrafo deste item 2 do capítulo 10 da primeira parte desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Diz Kardec: enquanto se não possuía do mundo espiritual noções mais que incertas e sistemáticas, a verdade podia ser desviada. Mas hoje, que observações rigorosas e estudos experimentais esclareceram a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como o seu modo de ação e papel no universo, hoje, dizemos, a questão se resolve por fatos. Sabemos agora que essas inteligências ocultas são as almas dos que viveram na Terra. Sabemos também que as diversas categorias de bons e maus espíritos não são seres de espécies diferentes, porém que apenas representam graus diversos de adiantamento. Segundo a posição que ocupam em virtude do desenvolvimento intelectual e moral, os seres que se manifestam apresentam os mais fundos contrastes, sem que por isso possamos supor não tenham saído todos da grande família humana, do mesmo modo que o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. É interessante que até então, se pensava que esses seres eram a parte da humanidade, os demônios, os anjos, uma visão também do bem e do mal, maniqueísta, tentando simplificar as coisas, e com a doutrina espírita, as comunicações, experimentos feitos por William Crookes, pessoas cientistas que comprovaram isso, vimos que nada mais são do que a alma das pessoas que desencarnaram. Então, há diversas manifestações de pessoas felizes, tristes, espíritos sofredores, que são seres como nós que se comunicam conosco de acordo com o seu grau de evolução até aquele momento. Eles nem se tornam, nem são demônios no sentido de votados ao mal, e nem anjos, como seres criados à parte. São seres como nós, com as suas virtudes e suas fraquezas. Isso, razão pela qual, didaticamente, o nosso querido Kardec coloca em capítulos específicos, na segunda parte desta obra, os espíritos. Começa com os espíritos felizes, os espíritos em condição mediana, depois vai passando por um verdadeiro leque de posições de adiantamento espiritual e a forma como esses espíritos viveram, desencarnaram, despertaram no plano espiritual e continuaram a viver no plano espiritual até que reencarnaram. Então, essa didática perfeita do nosso querido Allan Kardec, um exímio professor, está também aqui transparente na estrutura deste livro. Então, na verdade, nós estamos dizendo aqui que não existem demônios, existem espíritos em condição de adiantamento abaixo do adiantamento de muitos outros espíritos.
que Kardec coloca na escala espírita, por exemplo, como os espíritos endurecidos. E até havia algo muito contraditório na época, que às vezes sugestões boas de inventos que era atribuída ao demônio, quer dizer, ele jogava contra ele mesmo. Né? Era uma coisa bem... E é interessante essa abordagem que Kardec faz no Céu e Inferno, que ele nos dá uma visão do todo. Né? Ele poderia só colocar espíritos felizes e a gente achar que é tudo maravilhoso, ou colocar espíritos endurecidos, achar que... Não, ele nos dá uma visão do todo, e Kardec ele não fazia essas reuniões com um título de curiosidade. Era de estudo, inclusive ele orava, perguntava se podia orar pelos aqueles espíritos, porque a gente olha às vezes com Kardec é só a qualidade intelectual, mas ele tinha um coração enorme, imenso, gigantesco. É um benfeitor, né, enorme, da humanidade. E você sabe, Humberto, nós cometemos a injustiça com Kardec de não estudarmos o homem Rivail. Sim. Né, porque a grandiosidade do comportamento espírita de Rivail, né, de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que se espelha evidentemente nessa codificação magistral de Allan Kardec, ou como Allan Kardec, que é assim que ele assina. Essa é mais uma lição para nós, né, de ver como esse espírito se preparou ao longo dos tempos, pelas suas encarnações, pelo menos das que nós conhecemos, e que já nos bastam para ver como ele foi se construindo com uma fé inabalável desde os tempos de Druida até passando como Jan Hus e até chegar a Rivail Kardec. Né? Então nós devemos conhecer o homem Kardec, que, aliás, aproveitando a oportunidade, você deve saber isso, mas estamos partilhando, que nunca é demais lembrar o que é bonito, o que é belo e o que é superior nos seres. O Rivail Kardec, ele também tomava o dinheiro em envelopes e, sem saber qual era, por exemplo, a religião de um grupo ou de uma pessoa, chegava a ele a informação de que um senhor, uma pessoa, uma família estava em necessidade, ele pegava aquele envelope, como o Chico fez, né? Sim. Ele fazia isso também, e ninguém fala nisso. Nós estamos aqui no programa Luz na Penumbra, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, trabalhando hoje, estudando hoje com o nosso querido irmão, companheiro, o nosso Humberto Azarite, que também participa aqui da programação da rádio. Então, seguindo, você tem algum outro comentário? Neste item 3, sim, né? Ah, sim. E aí ele fala nesse texto que não tem como alegarmos desconhecimento hoje em dia. Né? O que pode acontecer é que corações orgulhosos ainda não querendo dar o braço a torcer, que é o que ele fala lá os espíritos respondem para Kardec nas manifestações visuais, que tem gente que vê, mas que não diz que Kardec não se preocupasse, que Deus ia cuidar deles. Então, hoje em dia, para quem quiser realmente estudar de coração aberto o assunto, há muito material, os estudos, né, as casas espíritas estão aí para comprovar. Em outros lugares fora do contexto espírita, os fenômenos estão sendo reconhecidos, então a gente não pode mais alegar desconhecimento e estudo. Exatamente. E sem preconceitos, não é? Porque essa também é uma marca do trabalho, da percepção, da visão de mundo de Rivail Kardec, né? Sim. Porque como um cientista, como um filósofo, como um professor, ele não podia ter preconceito, não é? Parti pris, quer dizer, adepto de um lado só e não do outro. Então, essa é mais uma característica luminosa dessa personalidade. Que em algumas mensagens, em obras póstumas, é chamado de mestre pelos espíritos superiores que vêm ali, e ele sempre tentando atender a todos, lembrando que naquela época não tinha WhatsApp, e-mail, nada, a tal ponto que um dos espíritos
representando todos os espíritos da codificação, pediram para que ele respondesse de forma mais geral, né, para que ele cuidasse mais da saúde dele, porque ainda havia um grande trabalho a ser feito. Exatamente. O Dr. Demer, que era o médico dele, né, desencarnado, continuou cuidando dele e foi lá e deu esse conselho que nós tomamos assim como puxão de orelha, né? Então vamos lá. Sobre este ponto, quer dizer, todos somos uma grande família, somos espíritos criados em condição de igualdade. Então, tanto o que hoje está no estágio de selvagem, no estágio de bárbaro e no estágio de homens civilizados. E sobre este ponto, como sobre muitos outros, a Igreja mantém as velhas crenças a respeito dos demônios. Diz a Igreja Católica, há princípios que não variam há 18 séculos porque são imutáveis. O seu erro é precisamente esse de não levar em conta o progresso das ideias. É supor Deus insuficientemente sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento das inteligências. É, em suma, falar aos contemporâneos a mesma linguagem do passado. Ora, progredindo a humanidade, enquanto a Igreja se broquela em velhos erros sistematicamente, tanto em matéria espiritual como na científica, cedo virá a incredulidade, avassalando a própria Igreja. E Kardec fala sobre isso, se não me engano é no Céu e Inferno, que muitos dos incrédulos não é por convicção, é por falta de opção. Porque às vezes eram dessas igrejas tradicionais, mas chega um momento que começa os questionamentos e não vê uma resposta. É assim porque é um artigo de fé. Então tem muitos que esperavam algo que os convencesse. Muitos encontraram no Espiritismo essas respostas para essas perguntas, né, que Kardec nos trouxe, que os espíritos trouxeram, que as outras religiões, as tradicionais, ainda insistem em não mudar e não rever, que a humanidade evolui intelectualmente, os questionamentos cada vez surgem mais. Então você diria que o espiritismo surgiu para romper uma tradição no século XIX? Sim, ele surgiu justamente para vir até o que São Luís fala na Revista Espírita, que o espiritismo é o cristianismo da idade moderna. Pois é, porque situa o Cristo como um ser que é o governador do planeta, que é o responsável pela evolução da humanidade, não é isso? E que, na verdade, está acompanhando e patrocinando a evolução de cada um de nós e de todos nós em vários grupos e nações. Isso, e Kardec lembrando na Gênesis que fala, se a ciência provar que aquilo que o Espírito emprega é diferente, que acompanhemos a ciência, quer dizer, o homem sempre à frente ao seu tempo. Exatamente, lá no capítulo 1º, no item 55, porque ele diz que o Espiritismo vai, se encontrar uma conclusão científica com o devido rigor científico que contrarie alguma ideia que está contida no Espiritismo, na doutrina, na codificação, a doutrina vai se modificar para incorporar aquilo. Mas até hoje aconteceu isso? Até hoje, que eu saiba, não tenho notícia de nenhuma dessa, né? Até porque todo esse monumental edifício da codificação foi patrocinado, orientado e depois supervisionado pelos espíritos superiores. Sim. Que espíritos foram esses, hein, Humberto? Um deles o espírito de verdade. De verdade. Que, numa das vezes, retificou Kardec. Olha, o que você está escrevendo não está de acordo. Reveja. Então, eles estavam acompanhando tudo. Tudo, né? E aí estão Paulo Apóstolo, Platão, João Evangelista, Sócrates, João Evangelista. E muitos outros. Erasto, Lacordaire, Fénelon. Pois é, Fénelon. Então, todos esses que estão, alguns têm nomes
consagrados na história da humanidade, outros não, são desconhecidos, mas todos constituindo essa pleiade para, sobretudo, agora colocar novos alicerces para novos horizontes e novas e dilatadas compreensões a respeito de tudo que está compreendido pela lei de Deus. Com certeza. E são leis naturais. Isso, tudo dentro da lei. Inclusive as modernas manifestações de que o Kardec trata aqui neste capítulo 10º, intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Vimos que os demônios não existem e as modernas manifestações são estudadas como as manifestações de sempre, à luz da nova ciência. Com outro olhar. Com outro olhar. Humberto Azzariti, muito obrigada por ter estado aqui conosco, estudando, partilhando a alegria de estudarmos o Espiritismo, no nosso caso, neste momento, em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Muito obrigada, Deus te abençoe. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, foi muito prazeroso estudar essa obra tão importante, na codificação espírita. Isso, continuamos com o estudo em nosso próximo encontro. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.